Diplomacia ou guerra? Eis a questão. Enquanto os Estados Unidos e o Irã seguem para Omã para uma segunda rodada de negociações amanhã. Mas a verdadeira história está acontecendo na água. O porta-aviões USS Gerald R. Ford, o maior do mundo, acaba de ser enviado ao Oriente Médio para se juntar a uma enorme armada de 15 destroyers e mais de 600 mísseis Tomahawk. Com a Guarda Revolucionária Islâmica pronta para fechar o Estreito de Hormuz amanhã e milhões marchando contra o regime globalmente, o confronto está iminente. Grandes manifestações contra o regime iraniano ocorreram em todo o mundo neste fim de semana, de Munique a Toronto. Centenas de milhares de pessoas foram às ruas, empunhando a bandeira do Leão e Sol. Essa é a bandeira que o Irã tinha sob o Shah, e ela se tornou um símbolo desta nova revolução. Essas não foram pequenas manifestações. Segundo estimativas públicas, milhões participaram ao redor do mundo. A mensagem foi clara. O mundo não esqueceu o Irã. E o mundo quer uma mudança de regime. Mensagens semelhantes estão acontecendo dentro do Irã também. A revolução ainda está em andamento. Não estamos vendo os protestos massivos nas ruas que vimos no início de janeiro, mas estamos vendo a resistência continuar. Nos últimos dias, explosões misteriosas de gás têm acontecido por toda Teherã e em outras cidades. As autoridades iranianas dizem que são só acidentes, mas ninguém acredita. Mesmo assim, as pessoas continuam gritando palavras de ordem. Estas imagens são de dentro do Irã, de poucos dias atrás. Esse contexto antecede a segunda rodada de negociações, confirmada para amanhã pela mídia estatal iraniana. Na terça-feira, 17 de fevereiro, os Estados Unidos e o Irã vão se reunir novamente em Omã. Mas aqui está a parte estranha. Essas são conversas indiretas. Ambos estarão no mesmo prédio, mas não vão falar diretamente. Os iranianos se recusam a ficar na mesma sala que os americanos. Então, será assim. O Irã fala com o ministro das Relações Exteriores de Omã, que vai a outra sala. Após ouvir os americanos, ele retorna aos iranianos e relata o que foi dito. Pode parecer engraçado, mas da última vez foram 8 horas disso, segundo Steve Woodcock e Jared Kushner, que representaram os Estados Unidos nessas negociações. Um acordo nuclear com o Irã é difícil a quase impossível. Esse não é um intervalo animador. Aqui está o secretário de Estado Mark Rubio, explicando por que é tão difícil negociar com a liderança do Irã. Deixe-me começar respondendo a sua pergunta. Não vou falar sobre ataques ao Irã ou nada desse tipo, porque o presidente deixou claro que prefere a diplomacia e um resultado por meio de negociações, vendendo. Agora estamos lidando com clérigos xiitas radicais, certo? Estamos lidando com pessoas que tomam decisões políticas e geopolíticas com base puramente na teologia, e isso é algo complicado. Quero dizer, ninguém nunca conseguiu fazer um acordo bem-sucedido com o Irã, mas nós vamos tentar. Steve Woodcock e Jared Kushner estarão viajando. Acho que eles estão viajando agora para participar de reuniões importantes e vamos ver como isso vai acabar. E nós sempre vamos cumprir as leis aplicáveis dos Estados Unidos no que diz respeito a envolver o Congresso, qualquer decisão. Mas neste momento não estamos falando sobre nada disso. Estamos posicionados na região por um motivo simples, que é o fato de entendermos que pode haver ameaças às nossas forças na região. Já vimos eles serem ameaçados antes e queremos garantir que temos como defendê-los caso Deus me livre isso aconteça. Seguiremos o que a lei determinar sobre isso, e depende das circunstâncias de Belito. Mas neste momento estamos falando de negociações, estamos focados em negociações, é para isso que estamos aqui. O presidente deixou isso claro. Se isso mudar, ficará claro para todos e cumpriremos todas as exigências legais. E claro, há outro participante cujo interesse deve ser considerado que é Israel. O primeiro-ministro Netanyahu afirmou que qualquer acordo nuclear deve incluir o programa de mísseis balísticos do Irã. Durante a guerra de 12 dias, mísseis iranianos atingiram Israel e o país deseja eliminar essa capacidade. Netanyahu se reuniu com o presidente Trump e apresentou suas exigências para o acordo. Mas eu disse que se um acordo for alcançado, ele deve ter vários componentes que acreditamos ser importantes não apenas para a segurança de Israel, mas para a segurança do mundo, dos Estados Unidos, da região, do mundo.
O primeiro é que todo o material enriquecido deve sair do Irã. O segundo é que não deve haver capacidade de enriquecimento. Não apenas parar o processo de enriquecimento, mas desmontar o equipamento e a infraestrutura que permitem o enriquecimento em primeiro lugar. E o terceiro é lidar também com as questões dos mísseis balísticos. Existe um MTC ou uma limitação de 300 quilômetros e o Irã deveria respeitá-la. Claro que não respeita, como a própria Operação Leão em Ascensão demonstrou, todo mundo sabe disso. E o quarto é parar de desmontar o eixo Silver-Witter que o Irã construiu. Ele foi destruído, mas ainda está lá, tentando se recuperar, assim como o próprio Irã está tentando fazer. E a última coisa é lembrar o ditado de Ronald Reagan em relação à União Soviética. Confie, mas verifique. Desconfie, desconfie e sempre verifique. Então, tem que haver inspeções reais, inspeções substantivas, sem aviso prévio, mas inspeções eficazes. Para tudo isso, Netanyahu deseja 4 ações: acabar com o programa nuclear do Irã, desmantelar seus mísseis balísticos, eliminar grupos de proxy e cessar a repressão interna. O Irã rejeitou quase todas essas exigências. A diferença entre o que Estados Unidos e Israel querem e o que o Irã aceita é grande. Ambos parecem esperar o fracasso das negociações, pelo que fazem militarmente. A Guarda Revolucionária do Irã anunciou um grande exercício naval no Estreito de Hormuz amanhã, coincidindo com o início das negociações. Isso não é sutil, é uma mensagem, talvez até uma ameaça. Se os Estados Unidos atacarem o Irã vai interromper o estreito. 20% do petróleo mundial passa por esse ponto estratégico, o que causaria caos nos mercados. Agora, para ser justo, os Estados Unidos também estão fazendo seus próprios preparativos, e eles são enormes. Trump anunciou há 2 dias que o USS Gerald R. Ford está indo para o Oriente Médio. Este é o maior porta-aviões do mundo, e é o mesmo que foi usado na captura de Nicolás Maduro. Aqui estão mais detalhes. As negociações com o Irã serão retomadas na terça-feira, desta vez em Genebra. Trump enviou um segundo porta-aviões para a região, o USS Gerald R. Ford. Caso não façamos um acordo, vamos precisar dele. Se não tivermos um acordo, vamos precisar dele. Liderando a delegação de Trump em Munique, o secretário de Estado Marco Rubio recebeu uma ovação de pé por dar o que alguns chamaram de uma mensagem tranquilizadora aos aliados europeus. O maior porta-aviões indo para a região é importante, mas, analisando melhor, vemos que a armada dos Estados Unidos lá é enorme. Vou mostrar o que quero dizer. Na sua tela, você vê os recursos aéreos e navais que os Estados Unidos têm atualmente na região, que vão do Oceano Índico ao Atlântico. Aqui está a divisão: 2 porta-aviões, 15 destroyers, o que totaliza aproximadamente 33% ou 1/3 da frota da Marinha dos Estados Unidos atualmente em operação, só nessa imagem. Isso também inclui mais de 600 mísseis Tomahawk. Essa armada serve a 2 propósitos. Primeiro, é uma vantagem em negociações. Com um porta-aviões atrás de você, suas palavras pesam mais. E segundo, opções. Se as negociações falharem, o que é mais provável, os Estados Unidos já estão prontos para agir. Agora, algo interessante acontece nos locais nucleares. Os Estados Unidos atacaram na Operação Martelo da Meia-Noite, no ano passado. Imagens de satélite mostram que o Irã está cobrindo o local nuclear em Esfahan, construindo estruturas e isolando a área. A explicação iraniana para isso é a seguinte: eles afirmam que há mísseis Tomahawk não detonados no local. Por isso, consideram perigoso que os inspetores da ONU entrem para investigar tudo. O míssil pode explodir a qualquer momento se for movido. Como vocês sabem, o Irã realmente se importa com vidas humanas, depois de tudo o que fizeram em janeiro. Mas o que eles alegam é verdade? Não sabemos, pois ninguém pode entrar lá. Será que um míssil Tomahawk falhou em detonar? Mas o momento em que essa informação foi tornada pública é meio suspeito. Veja, nas negociações, os Estados Unidos pressionam para que inspetores da ONU verifiquem se os locais foram destruídos corretamente. E, de repente, o Irã diz que os inspetores não podem entrar porque há uma bomba americana não detonada lá dentro. Muito, muito conveniente. E, como já cobrimos extensivamente, o Irã tem o hábito de mentir. Pode ser uma preocupação legítima de segurança
ou só uma desculpa para ocultar o que ocorre no local nuclear. Agora, outra coisa importante a destacar aqui é que Esfahan é um dos 3 locais onde os Estados Unidos não usaram as bombas anti-bunker. Eles não usaram a bomba GBU, em vez disso, usaram os mísseis Tomahawk, que foram lançados de um submarino, então, provavelmente os Tomahawks funcionaram, porque o Irã não está alegando que esses locais tenham qualquer tipo de munição não detonada dentro deles. Agora, já que estamos falando sobre a Operação Martelo da Meia-Noite, aqui está algo interessante que acabamos de aprender ontem, e isso mostra como a guerra moderna mudou tanto. Em seguida, temos a Major Claire Randolph, da Força Aérea dos Estados Unidos. Ela é chefe de armas e táticas e acabou de falar sobre os desafios de manter a segurança operacional. Na era das redes sociais, ela fala sobre como um grande problema hoje é que pessoas aleatórias no Twitter rastreiam movimentos militares dos Estados Unidos em tempo real e publicam para todos verem. Veja só. Há perfis no Twitter que estudam e divulgam para onde vão nossos aviões, consolidando essas informações. Se analistas dos Estados Unidos fizessem isso, seria considerado secreto ou ultra-secreto, mas isso é permitido na internet aberta. Então, a segurança operacional, especialmente quando estamos falando de um movimento transnacional com centenas de aeronaves, é realmente difícil de esconder. Por isso, OPSEC é uma preocupação muito grande. Acho que estou lendo um artigo recente sobre o 35º aniversário da tempestade no deserto. Engraçado que esse aqui é igual. Esses caras do Twitter usam dados de código aberto, sites de rastreamento de voos e informações públicas. Vale destacar que se analistas amadores descobrem isso, Rússia, China e Irã também podem. Eles não dependem do Twitter. O fato de as Forças Armadas dos Estados Unidos considerarem redes sociais ao planejar mísseis ultra-secretos mostra algo, e os militares realmente se adaptam. Se lembram dos detalhes da Operação Martelo da Meia-Noite, lembram disso. Cerca de 6 bombardeiros B-2 foram para o oeste, indo em direção ao que todos presumiam ser Diego Garcia, ou talvez até Guam. O verdadeiro grupo de ataque foi para o leste, mas ninguém percebeu isso. Esse grupo lançou bombas perfurantes em áreas subterrâneas iranianas, mostrando que os militares têm alternativas. Mas o fato de lidar com o Twitter agora fazer parte do planejamento operacional, bem, isso é 2026 agora.